Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da história do Elástico Mental. Um conceito que nasceu no podcast Café Belgrado e se tornou este projeto que aqui, agora, dá os seus primeiros passos. E agora, em vez de importunar nossos ouvintes basqueteiros com longos debates culturais, levaremos a irresponsabilidade e o apreço ao contraditório para o vasto mundo da cultura. De Arya Stark a Marília Mendonça, de Nazaré a Quentin Tarantino, de Ross and Rachel a George Clooney, ele mesmo, o homem mais bonito do mundo, e se você discordar, você tá errado. De Frodo a Kim Kardashian, estaremos aqui ao seu lado, pedindo seus ouvidos e estendendo a nossa mão, e claro, comigo, ao meu lado, como não poderia deixar de ser, ele, o Drake cearense, o dragão do mar da podosfera brasileira, o último boêmio da praia de Iracema, o primeiro de seu nome, Lucas Nepomuceno, o Nepopop. Tudo bem, Lucas? Olá, Guilherme, olá, amigo do Elástico Mental. Muito obrigado por se juntar a nós nessa caminhada. Caramba, Guilherme, você escolheu belas palavras. Eu sabia já que você era um grande escritor, mas não sabia que você conseguia escrever sobre tudo que eu estava pensando, imaginando e desejando nos próximos momentos que acompanharão nossa vida. Dentro desse podcast, né? Esse podcast que há muito tempo a gente faz um flerte. A gente imagina... Um flerte fatal? Talvez. A gente imagina como seria, o que falaríamos, o que aconteceria. E agora estamos dando esse passo decisivo, né? Esse passo adiante. E a gente espera contar com a audiência de você que está nos escutando agora, a sua indicação, o seu carinho, como tem sido lá no Café Belgrado. E se você não sabe o que é Café Belgrado, é o primeiro podcast dessa dupla aqui, que fala sobre basquete exclusivamente. Aliás, não exclusivamente, porque a gente até criou esse elástico mental, mas que principalmente fala de basquete e que a gente vai falar, Guilherme, de tudo menos basquete. É assim que funciona? Aqui tá proibido basquete e até esporte a gente vai ser meio mal-humorado aqui, Lucas. Ok. Agora é um salto pro mundo das grandes ligas da podosfera nacional. Agora nós vamos pra cima, Lucas. Agora a gente tá atrevido, tá no veneno. Vou usar um conceito aí, não sei se já chegou aí esse conceito, tá no veneno? Guilherme, tá no veneno é muito mais antigo do que podcast. Ok. Vamos seguir então nesse tom. Agora a gente vai falar de vários assuntos, cultura no sentido amplo, mas eu acho que é interessante, antes de até adentrar aí, hoje tem Game of Thrones ainda, né, Lucas? O amigo ouvinte vai ouvir, é um dos motivos por ter nascido esse podcast, mas antes de chegar a esse ponto aí, a gente vai explicar como chegou isso aí, acho que era interessante a gente explicar que porra é elástico mental, Lucas. Pode falar porra no podcast de cultura? Acho que não, Guilherme. Acho que você vai ter que editar, o que é algo meio contra já o nosso tipo de desenvolvimento dentro de um podcast. A gente não costuma editar nada, mas aqui é um podcast para a família brasileira, um podcast para as crianças. Um podcast para quem quiser ouvir sobre qualquer coisa, menos porra, Guilherme. Ok, se você ouviu aí, essa censura foi imposta aí por motivos de faixa etária ou interesse comercial, não sei como é que a gente pode chamar isso aí. Outra novidade que o amigo que já ouve o nosso podcast pode ter percebido já, essa trilha sonora aí que nos acompanha, na verdade como é que a gente chama, Lucas? A musiquinha de fundo, como é que a gente tem conceito pra isso? A gente pode chamar de musiquinha de fundo, é um termo que eu tô trazendo aí, Guilherme, que eu acho que vai pegar muito no futuro. Que foi composta, não é uma musiquinha no sentido de qualidade, na verdade é diminutivo por carinho mesmo, porque é uma grande música original composta por ele, Felipe Ferraz, um músico talentosíssimo que nos acompanha desde sempre. Quem tá chegando agora aqui na família Café Belgrado, esse cara é demais, vocês ainda vão ouvir falar muito dele, da banda dele, Growings. Ele também é responsável pela essa vinheta aí. E Elástico Mental, gente, é o seguinte, é uma homenagem que a gente faz ao drible famoso do futebol. A gente veio do basquete, mas é um drible do futebol, que o Rivelino talvez tenha criado e muitos outros jogadores aperfeiçoaram, que você finge que vai para um lado, vai para o outro, mas na verdade vai para o outro lado ainda, só que é o elástico do argumento, né, Lucas? Por isso que é mental. Acho que essa é a explicação necessária única, né? Para não ter que explicar várias vezes, porque no Café Belgrado a gente já explicou umas 300 vezes, as pessoas sempre querem saber também do que se trata. Tá bom isso de explicação? Guilherme, confesso que se eu não soubesse já o que significava elástico mental, eu não teria entendido com a sua explicação agora. Você tem que tentar de novo. Ok, é o seguinte, o elástico é um drible muito famoso do futebol. Essa parte aí todo mundo entendeu.
A adaptação dele para um conceito mental significa basicamente que, a partir do elástico, nós somos capazes de ludibriar quem está nos escutando, Lucas. A pessoa acha que nós vamos levar a bola para um lado, mas a gente vai para o outro, e quando ela perceber que está sendo driblada e voltar para defender a volta, a gente volta para o lado que a gente teria ido num movimento de elástico. Ok, o comum não é a pessoa aplicar o elástico, o comum é a pessoa tomar o elástico. Muitas vezes quem está nos dando elástico nem percebeu que está nos dando elástico e acaba tomando um elástico conjunto. Então o elástico mental é isso aí, você não vai entender na primeira vez, talvez não na segunda, mas depois de muitos episódios, se você continuar aqui com a gente, se tomar esse elástico e continuar com a gente até o final, você vai sair falando, inclusive, Guilherme, para sua tia, explicando para as tias brasileiras o que é o elástico mental, e esse é o nosso objetivo, chegar nas tias e através das tias adentraremos as correntes de WhatsApp. Os amigos que já escutam o podcast, vocês têm uma responsabilidade muito, assim, vou dizer assim, que ela vai definir o que vai acontecer com a percepção moral que você vai ter de você mesmo. Gostou do peso, Lucas? Você tá botando a culpa no próprio ouvinte, Guilherme. A gravidade. Tô ameaçando. Ameaçando com o sentimento ameaça de culpa. É a melhor maneira. A gente lê, né, sempre. Podcast 101. Como começar o seu podcast. E lá sempre fala ameaças. Exatamente. E a seguinte ameaça é: você vai ter que dormir com a sua consciência se você não nos ajudar a divulgar este podcast. Porque esse é o passo que nós estamos dando, que precisa do seu apoio. E, Lucas, vou ter que ser humilde aqui, não é muito comum do podcast, a gente tem certa arrogância, mentira, mas vou ter que ser humilde aqui para dizer que sem o nosso ouvinte nós não vamos conseguir. Então a gente precisa que você aí avise seu cônjuge, sua cônjuge, leve adiante aí a ideia. O seu amigo que de repente não gosta de basquete, mas gosta de vários podcasts, de repente apresentar esse projeto para ele. É uma possibilidade aí da gente dialogar com um público um pouco maior, porque por enquanto o basquete é um público de nicho no Brasil, Lucas. Então, descobri isso aí essa semana. Não é o principal esporte? É o principal esporte, mas ainda não foi descoberto pela maioria da população, que insiste em coisas tipo futebol, novela e, ultimamente, brigar na internet. Brigar na internet é o esporte número 1. Guilherme, 7 minutos e você já falou de basquete umas 3 vezes. Cadê aquela promessa? Não, só pra avisar que agora que acabou. Não vai falar de basquete, né? Não, fim. Certo. Nem Luka Doncic? Fim. Ok. Não foi fácil dizer essas 3 letras. Mas ok. Fim. Portanto, Lucas, feitas as devidas apresentações, esse não é nem um episódio ainda. Esse é o chamado episódio 0. Quando já é o episódio começamos 0? dando elástico, né? A pessoa tá ouvindo, tá conhecendo, mas não tá, na verdade não tá ouvindo o primeiro episódio ainda desse podcast. Esse é um piloto, Guilherme. O piloto é o primeiro episódio e esse aqui não é nada. É o pré-piloto esse. Ah, gostei. Quando eu comprei a saga de Hades, Guilherme, que acho que você nem sabe o que é isso, mas saga de Hades, o ouvinte certamente já sabe que se refere aos Cavaleiros do Zodíaco. É uma das grandes sagas aí dessa grande história, Você né? sabe que tem gente que nem eu que não acompanhou com o Cavaleiro dos Zodíacos. Por isso que eu vou explicar. Obrigação. Por isso que eu vou explicar agora por que eu tô trazendo essa saga de Hades aqui, Guilherme. Porque o amigo que gosta desses... como é que chama? Desenho? Orientais? Não sei o conceito. Anime. O pessoal que gosta de anime acha que o mundo foi desenvolvido só pra ele. Que ele é obrigado a... Teve gente que na infância tava vendo Denis Pimentinha, Lucas. Tava vendo Doug Funny, não tava vendo o Cavaleiro dos Zodíacos. De repente tava assistindo aí outras coisas. Então não é obrigação de ninguém saber disso. Não é obrigação, mas fica aqui o convite para que você conheça também essa cultura oriental, Guilherme. Mesmo agora, que eu tô com 35 anos? Essa é a hora ideal, porque, na verdade, a faixa etária desse tipo de episódio, que tem muito sangue, muita briga, sem sentido às vezes, é realmente pra faixa dos 35 pra lá. Então você tá chegando aí na idade correta de começar a assistir Cavaleiros do Zodíaco. Mas, não é enfim, juventude tardia, não? Juventude Tardia é uma marca registrada desse projeto, Guilherme. Então vamos ter que abraçar aqui Juventude Tardia, bad retroativa, desse tipo de coisa a gente vai falar com constância nesse podcast. Posso terminar, Guilherme? Ou você ainda está interessado em debater a possibilidade ou não de começar Cavaleiros do Zodíaco? Não, eu sou favorável ao debate antes de qualquer coisa, Lucas. Okay. Mas se você está querendo se impor aí com certa truculência, não, o amigo ouvinte talvez não te conheça ainda, vai achar que você é uma pessoa agressiva. E eu sei que você não é, porque você é o Drake cearense. Ok.
Essa não é referência de basquete, chamar de Drake cearense? Não, o Drake joga basquete agora? Tá. Vou aceitar esse elástico argumentativo, Guilherme. Mas enfim, o Cavaleiros do Zodíaco tem várias sagas e tem uma saga, a saga de Hades, que é feita já numa época onde eu já não era mais criança, porque já é com imagem boa, em HD, Achando que né? você não leu também, Lucas. Não, isso é o DVD, tá, Guilherme? Então, quando eu adquiri esses DVDs, eu li também o mangá. Quando eu adquiri os DVDs da saga de Hades, eles vieram com um episódio 0. E esse episódio 0 era um resumão de todos os outros episódios das outras sagas que não tinham nada a ver com a saga de Hades. Assim, não é necessariamente uma história que faz parte dentro dessa outra história, mas contava um pouco da história dos Cavaleiros do Zodíaco, como foi a saga do Santuário, a saga de Poseidon. Então, esse episódio, é isso que eu queria dizer, é o episódio 0, porque ele tá trazendo aqui o que é o Elástico Mental, já é uma pequena amostra do que vai ser esse podcast, mas ao mesmo tempo não considere ainda o primeiro episódio dessa grande saga Elástico Mental. É isso que é isso? Ok, acho que ficou claro pra quem entende disso. Pra quem não entende, é assim, gente. É o 0, não é o 1 ainda, mas também não é piloto, porque não é exatamente esse modelo do que a gente vai apresentar pra vocês. Esse, assim, é pra estabelecer o feed, divulgar o canal, as pessoas nos ajudarem a conhecer e também pagar uma dívida, né, Lucas? Porque a gente prometeu comentar lá no Café Belgrado Game of Thrones, comentamos, né, inclusive nos finais de podcast, comentários culturais. As pessoas ficaram insistentemente pedindo para que a gente voltasse depois do término da série. A gente comentou, inclusive, no domingo, inclusive uma frase minha que viralizou aí, Lucas, para poder usar um conceito aí do nosso tempo, que eu só não queria que o Bran fosse o rei, o rei do trono, né? O rei lá de Westeros. E, rapaz, que momento meu aí, né? Exatamente o que eu não queria aconteceu, Lucas. Isso aí mostra Isso aí é o que, Lucas? É uma bad preventiva que se confirma, né? Guilherme, pra falar do final de Game of Thrones, a gente tem que levar em consideração muitas facetas, né? Porque é a maior série do nosso tempo, talvez uma das maiores de todos os tempos. Não quero ser o Bran aqui, Guilherme, e achar que eu conheço todos os tempos, tá? Mas do que a gente acompanhou, eu acho que poucas tiveram esse impacto, né? De fazer Já as deu pessoas... polêmica essa frase aí, você sabe, né? Será? Já caiu na net? Não, porque a maior série do nosso tempo, você vai dizer qual que é o nosso tempo. Porque os fãs de Breaking Bad têm certeza que o Breaking Bad é superior a Game of Thrones, por exemplo. Ok. Mas tudo bem, não vou entrar em isso que eu quis dizer. Não quis polemizar, mas você já conseguiu aí trazer a polêmica, como é do seu feitio, né? Tentar me colocar em maus lençóis. Mas a verdade é o seguinte. Era impossível, ou pelo menos muito perto de impossível, agradar completamente 100% da audiência, né? Porque é uma série gigante, com inúmeros plots, dentro de outros plots, dentro de um grande plot. Seria plot inglês desnecessário? Sim, tem que trazer o inglês necessário para nossa vida, Guilherme. Não é simplesmente na hora de falar de um esporte. Outros esportes. De um esporte aí que se joga com as mãos e tem que fazer cestas, por exemplo, para usar um exemplo qualquer. É um conceito que você tem que trazer para sua vida, difundir com sua família, sua gente, porque é algo que incomoda as pessoas, né? Então, se você não está incomodando, você está errando nessa vida. Então, eu tô acertando muito então, Lucas. Uma série tão gigante, tão gigantesca, né? Tão grande, tão complexa, já é difícil de você Vários fechar. superlativos aí. Já fica difícil para você fechar de uma maneira apressada, digamos assim. E aí a gente pode entrar em detalhe, talvez, se for em outro momento, em outro episódio, já sim um episódio, de por que tinha que ser apressada, né? Por que fez sentido ser apressada e não deixar essa série se arrastar por ainda mais um tempo, porque tinha material para isso, digamos assim. Outro motivo que já deixava muito difícil de agradar todo mundo é porque uma série com essa vasta audiência, ela tem fãs hardcore, fãs que sabem cada frase decorada, escutam a citação e diz quem foi que disse, em qual episódio, em qual temporada, em qual minuto do episódio. E tem a maioria que são os fãs casuais, né? Não quer dizer que gostem menos do Game of Thrones, quer dizer que vivem menos aquilo ali. Acho que quer dizer que gosta menos, mas no caso, mesmo assim, tem uma grande opinião sobre a série, né? Tem muita
vontade de que terminasse de uma maneira que lhe agradasse, investiu muito seu tempo e até sua atenção naqueles personagens, queriam um desfecho que os agradasse. Então você junta essa galera que é a mais apaixonada e que se incomoda com coisas do tipo fanservice e outros que querem o fanservice, né? Querem que dê certo, querem aquela coisa que eles sempre sonharam, que nem sempre é o mote do Game of Thrones, né? Inclusive, não é o do tipo do livro e dos primeiros anos da série aconteceu o que se esperava, né? O que os fãs estavam sendo levados a que acontecesse. Crescimento do personagem Ned Stark, crescimento do Robb Stark, a própria morte do Jon Snow. Pode falar, Guilherme. Não, e tem até o paradoxo do fanservice, né? Pra gente já colocar um novo conceito aqui, inaugurar um conceito, né? Qual que é o paradoxo do fanservice? Que é uma série com muitos personagens que tem fãs. E cada um desses personagens tem agendas. E em dado momento elas entram em conflito, né? Em dado momento o fã de um vai querer uma coisa e o fã do outro vai querer outra. Aconteceu muito isso na reta final aí. Os fãs da Daenerys ficaram, assim, escandalizados com o destino do personagem dela. Então esse paradoxo do fanservice inviabiliza ainda mais esse desfecho que seja, assim, de modo geral, aceito por todos, né? Belíssimo, Guilherme. Gosto de elogiar aqui quando eu tenho a chance, porque não é sempre. Raro, hein? Mas mesmo partindo já dessa premissa, né, de que não seria esperado uma aclamação popular, a série foi além. Conseguiu, mais do que isso, conseguiu irritar muita gente com desfecho. Ela foi... Você tava indo pra uma passada de pano, agora você já meteu uma guilhotinada. Mas, Guilherme, por exemplo, vamos começar antes desse último episódio, né? Vamos falar de Rei da Noite? Partiu. Ok. Muito papo, né? Rei da Noite. E nessa temporada, totalmente aquém. Vamos lembrar como é que o Rei da Noite termina a temporada anterior, né? Ele vinha sendo construído há muito tempo, né? Era The Winter is Coming, foi o mote aí de diversas temporadas, até que chegou na penúltima temporada e foi o Winter chegou, né? O inverno chegou, não o internacional, né? O Winter. Piada ruim pra um primeiro episódio que não é primeiro, hein? Ok, desculpa, gente. Vou melhorar. E aí, Guilherme, ele vinha sendo construído na última temporada, o que acontece? Ele mata o dragão, um dos dragões, né, da Daenerys, o Viserion, com um lançamento de dardo olímpico. Ganharia o ouro ali, certamente, pelo menos a prata na Olimpíada, de muito longe, né? O que mostrou ali uma destreza incrível, força, mira, uma prática, digamos assim, né? E o dragão estava voando, Guilherme, então conhecimento de física em altíssimo grau. E depois, não satisfeito, ele revive esse dragão e aí ele traz de volta como um White Dragon ou, sei lá, um dragão zumbi. A série não explica que nível que chegou o dragão, né? Mas de qualquer forma era um dragão fortão que ele tinha. E depois ele simplesmente acaba a temporada destruindo a muralha. Ou seja, uma temporada de gigante aí, de Michael Jordan. Pode falar Michael Jordan? Usar? Não, né, Lucas? Evidente que não pode. Mas você falou assim, pode falar de referência esportiva desde que seja muito bom. Então usa, sei lá, uma referência tipo Pelé. Tá certo. Porque as pessoas não conhecem Michael Jordan, né? Então, uma temporada absurda de Zico. E depois vem o hype da off-season, né? Entre uma temporada e a outra, entre a penúltima e a última, foi 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, o que teve de pôster com o Rei da Noite sentado no trono, Rei da Noite destruindo tudo. O Rei da Noite vem aí, gente, cuidado. Bonequinho do Rei da Noite. O Funko do Rei da Noite, né? É Funko que chama, Guilherme? Não conheço, Lucas. Não patrocina a gente não pode falar o nome. Ah, tá. Ok. E aí chega essa temporada, não dá metade da temporada, o cara já morreu, não conseguiu fazer nada. Nada também, vamos devagar, Lucas, que ele armou uma tremenda carnificina lá em Winterfell. E ele foi morto pela maior guerreira que esse mundo já viu. Ok, vamos mas devagar aí com o hate com o Rei da Noite também. Na festa da carnificina, que foi esse episódio, ele tem uma participação top, que é quando ele
renasce os mortos, que aproveitando, né, na reciclagem dos que eram vivos antes de começar aquela batalha. E aí ele já renasce durante a batalha, mas ele não enfrenta o Jon, ele amarela pro Jon de novo, e as pessoas não sabem por quê. Por que ele não enfrentou o Jon nenhuma vez? Ele já tinha tido uma encarada no Jon já 2 vezes antes na série, e mais uma vez ele não enfrenta o Jon. Aí ele vai andando calmamente pro cemitério pra matar o futuro rei. O futuro rei. E pro cemitério não, desculpa, pro jardim lá tem a árvore sinistra. É muito bonito aquele jardim lá, Lucas. Um dos maiores jardins de Winterfell, Guilherme. Ok. Você concorda? Eu não conheço o segundo, Lucas. E aí, ele vai andando lentamente. Tem um confronto nesse episódio, porque antes é o dragãozão que briga, né? Não é ele necessariamente que briga. Tem uma hora que o cara tenta queimar ele e ele dá tipo um sorrisinho de canto de boca, assim. Que é uma atuação aí que eu achei melhor do que a do Jon Snow nessa 8ª temporada Palavras inteira. duras, palavras duras. Não é um cara que tenta queimar ele, é o Drogon, né? O dragão da Daenerys, mas ok. E aí ele mata o Theon. O grande momento dele foi matar o Theon. E o Theon a gente já queria morto há muito tempo, Guilherme. E aí ele não consegue matar o Bran. E ele simplesmente é destruído e perde uma batalha que ele não tinha como perder. Não tinha como ele perder essa batalha. Ele tinha... Mas se não tinha como perder, como é que ele perdeu, Lucas? Pois é, porque ele entregou. Porque se ele fica bem longe, já era. Você discorda disso? Não, eu não entendi bem essa ideia de que ele tem que ir atrás do Bran. O Bran só fala assim, porque ele quer acabar com tudo e eu meio que tenho a história do mundo. Você comprou essa? Então. Aí ele tem que ir atrás. Então ele se expõe a esse ponto. E isso eu achei esquisito também desse episódio. Na verdade era pra falar do final, mas a gente tá falando de tudo, né? Assim, até num raro momento ali de acerto do pessoal de Westeros contra qualquer outra batalha, porque eles erraram tudo ali, né? O pessoal de Winterfell. E eles falaram assim: não, o Bran fala, ele vem pra cima de mim. Então nós vamos usar você de isca. Beleza. Cara, mas que porra foi essa de isca? Se todo mundo atacou o Rei da Noite, porque em tese o exército de Winterfell que ataca primeiro com os Dothraki, que aliás é uma manobra militar assim inexplicável, né? Uma manobra militar que você tá defendendo o seu posto e você ataca um pessoal com a cavalaria no escuro. Essa manobra foi inexplicável. A construção também da trincheira e ficar na frente da trincheira. Cara, tem vários momentos inexplicáveis. Por que não botou fogo naquela... Eu ia falar aquela palavra que não pode. Antes, né? Depois de tudo que aconteceu, eles botaram fogo na trincheira. E a estratégia toda era atrair o Rei da Noite, que era matando o Rei da Noite que mataria os outros. Parece que eles estavam cientes disso. Ou pelo menos cientes que se matasse os White Walkers, levaria o exército inimigo conquistado por ele junto. Então, eles sabiam exatamente o que tinham que fazer. Por que eles não fizeram, Lucas? Porque, na verdade, a Arya mata ali meio que numa oportunidade. Aquilo ali não foi estratégia, não. A estratégia que tinha era levar a galera do Theon pra defender o Bran. Mas defender do que exatamente? Que a galera não ia aguentar. Lucas, eu não entendi. Ficou muito confuso pra mim isso aí. Então, esse foi o grande gargalo dessa temporada, né? Sem tempo, irmão. Não teve tempo pra explicar as coisas, por que o Bran é tão importante. A gente sabe agora que ele é muito importante, que ele é até o rei, né? Mas ele é rei, não é por nenhuma importância dele, Lucas. É porque ele é quebrado. Vamos ter que chegar nessa parte aí. Foi isso que o Tyrion falou. Então, o Rei da Noite já é a primeira grande decepção, né? Tipo aquele amigo que todo mundo tem, Guilherme. Às vezes até um primo. Que conta vantagem, né? Passa aí um ano dizendo, cara, eu tô com um negócio aqui pra fechar, se der certo eu até te boto nele aí, a gente vai ficar muito rico, cara, vai ser demais. E era pirâmide no final. Exato, aí depois ele... Um negócio aqui que você coloca na mangueira do carro. Aí no fim ele tá querendo que você venda... Eu vou até evitar falar aqui, Guilherme, o nome de multinível, fala assim, multinível. Porque de repente uma dessas empresas multinível vem querer que a gente venda isso aqui, Guilherme. Aí eu fico assim eu sou contra, Lucas. Eu ainda tenho dignidade. Okay. Eu sou professor, minha profissão não tá num bom momento no Brasil, mas eu ainda tenho dignidade. Então daqui a pouco o Rei da Noite tá tentando convencer você, Guilherme, a se tornar um revendedor aí da Rinode, de repente. Cara, a Rinode tem os melhores perfumes, vem nessa que você vai se dar bem. E depois você vê que foi uma grande falcatrua, porque não foi o grande vilão da temporada, né? Não foi
Tudo bem, foi quem... Não foi mais nem quem matou mais gente, que no fim teve gente que superou o Rei da Noite. Então, já de cara, assim, a série é bem confusa pro lado, digamos, da magia, né? Uma série que não explica... Uma série de fantasy, né? Que não explica os elementos fantásticos. Fica meio no meio do caminho, né? E teve quem passasse pano, dizendo, não, mas agora vai voltar a ser o que sempre foi, né? Bastidores, decidido nos grandes salões, decidido de maneira na surdina, né? Com subterfúgios. E não teve tempo para acontecer isso também. Foi uma série sem tempo, irmão, acelerou de novo. O Rei da Noite é apenas um dos plots, digamos assim, que não convenceram, né? Que não deixaram você completamente satisfeito. Teve também o arco do Jaime, que ele começa lá atrás, a gente conhece como regicida, o cara que joga uma criança pela torre, da janela de uma torre, com a intenção de matá-lo. Que agora a gente até pondera que talvez, se ele tivesse sido bem sucedido, a gente não teria o Bran de rei de Westeros, e talvez eu não estaria tão mal-humorado. Você tava torcendo pra ele ter matado? Não tava, mas agora eu tô ponderando se talvez, ok? Ok. E aí ele tem um arco, digamos, de redenção, principalmente ao lado da Brienne, até chega ao seu ápice, a relação com a Brienne, e no mesmo episódio... Que sutil, que elegante. Não, mas no sentido de aparentemente eles se completam, assim, eles se encaixam. Aceite o elogio e siga, Lucas. Ok, eu ia colocar um encaixe aí pra ficar mais sutil ainda. Eles se encaixam e de repente no mesmo episódio, Guilherme, ele abandona e diz, opa, não era bem isso, né? A Cersei, descobri agora, breaking news, que a Cersei tá contra essa galera aqui. Essa galera quer matar a Cersei, como assim? Eu achei o arco aceitável, mas o ritmo foi uma curva muito ríspida, né? Assim, muito de uma vez, assim. O arco eu entendo, e eu acho que até é bonita aqui aquela cena final que a Brienne escreve sobre o Jaime. Cara, foi a única cena que me comoveu mesmo nesse último episódio, assim. Fiquei comovido, Lucas. Não sei se é por conta de um elemento meio historiográfico que tem alguém botar num livro um fato que ocorreu na realidade, né? Dentro do universo da série, colocar ali a história de quem foi o Jaime, né? E aquele momento ali me comoveu, assim. Foi o único momento desse último episódio que de fato conquistou algum arrepio meu, Lucas. Tem que assumir isso aqui. Um grande momento do arrepio. E assim, eu aceitei o arco. Eu não gostei do ritmo, né? Porque, tipo, foi na mesma noite, cara. Assim, foi tudo muito rápido, né? Num episódio, ele faz a Brienne cavaleira, que fala? Esse é o termo adequado? Não sei. No outro episódio é a batalha, no outro eles ficam juntos, e no mesmo episódio ele larga a Brienne pra ir morrer com a Cersei. Isso aí me incomodou também. Pois é. Aí, digamos que a Sansa talvez tenha sido assim, quem passou incólume nessa temporada, uma pessoa que acho que não tem reclamação sobre a temporada da Sansa, né? Não, ela foi bem linear, assim, bem monótona, né? Assim, no sentido literal do termo. Não, monótona no sentido de ser um tom só. Ela chega, desde o começo, ela é a nova Lady ali, ela pode não ser a rainha de Winterfell, mas ela tá mandando. Quando chega a Daenerys, ela fica incomodada com aquilo, e o incômodo dela se mostra coerente. Teve um episódio chave ali em Winterfell que ela tá na cripta, e ali tem até tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela olha pro anão e fala, o anão, né? O Tyrion. A gente não definiu ainda como é que chama ele adequadamente. Chama de anão. Mas aí não é legal. Ele fica chateado. O Tyrion Lannister. Ok. Eu falo, você foi o melhor de todos. Essa é uma das melhores frases de toda essa temporada, assim. Mas ela foi bem coerente, assim, né? Não teve nenhuma ação que não fosse coerente com o personagem. Ainda que eu tenha achado esse mau humor com a Daenerys um pouco injustificável pelo que ela tinha visto até ali. Dali em diante, já sabendo o que aconteceria, agora faz sentido. Mas até ali não tinha nenhum motivo pra mulher que tava trazendo os dragões, tinha perdido um dragão por causa disso. Trouxe 1 milhão de Dothrax, que eles não acabam nunca, né? Que eles morrem todo mundo, mas depois eles voltam também. Guilherme, eu tenho uma teoria sobre os Dothraki. Eu acho que eles tinham sido pagos pela temporada inteira. Fizeram um contrato lá com cavalo e tudo. Vai ser X aqui. E aí mataram no terceiro episódio, assim, e fora da tela ainda, né? Os caras só fazem a espada apagando.
E aí, no último episódio, caramba, como é que a gente faz? Fica um exército esmagador aqui. Os Dothraki estão pagos aí até o fim da temporada já. Então traz o Dothraki, traz o cavalo, porque eu não sei como é que apareceu tanto Dothraki, Guilherme. Também o exército da Daenerys se multiplica e só tem eunuco. Como é que funciona isso? Como é essa multiplicação? Muitas respostas não... Aliás, muitas perguntas não respondidas. Pois é. Então, assim, eu achei que não dava pra explicar por que a Sansa tava tão chateada com a Daenerys, além, assim, do que o Jon Snow parecia meio bobo. Mas uma coisa que tá certa desde lá... Não pareceu então, mas isso que eu ia te falar. Lá, como é que é o nome da personagem que a Ygritte. Ygritte, isso. Que até ela é a esposa do Jon Snow, sabia disso? Não, ela é a esposa do Kit Harington. Ok. Ela disse a frase assim que resume todas as 8 temporadas do Jon Snow. Ele não sabe de nada nunca, né? Ele não tem a menor noção nunca do que tá acontecendo. E ele de fato tava meio bobão ali. E aí a Sansa ficou meio incomodada com isso. Mas era o único motivo pra ter certo mau humor, assim. E, cara, ela nunca passou pano pra Daenerys. Sempre ali, cara, a mulher deu tudo que ela tinha pra salvar o Westeros. Perdeu um monte de gente nesse rolê. E ela sempre mal-humorada. No final... Mas aí eu achei que tem um problema aí eu não vou ficar falando mal de roteirista, que assim, esses caras, Lucas, eles leram tudo antes da gente, tiveram acesso ao autor da obra e estão fazendo essa série que é considerada uma das maiores de todos os tempos. Então quem sou eu pra vir aqui falar mal dos caras? Mas eu acho que teve um pouco de incoerência no sentido de um dos motivos pelos quais a Daenerys teria enlouqueceu, né, na trama da série, teria sido o contexto que a empurrou pra loucura. E o que justificaria a Sansa ter certo mau humor com ela era essa loucura visível. Mas na verdade ela é meio que um dos motivos para que isso tenha acontecido. Eu acho que isso não ficou muito claro. Eu acho que Game of Thrones, as 4, 5 primeiras temporadas eram muito mais sutis nessas movimentações, assim. Por isso que eu acho que eu vou ter que concordar com você, Lucas. Não gosto, costumo estar errado quando faço isso, mas agora eu vou concordar com você para dizer que Sem Tempo Irmão é uma ótima conceituação aí sobre o que aconteceu nessa temporada. Essa temporada do Tyrion e do Varys, muito esquisitona. Acabou a série e ninguém sabe se o Tyrion estava realmente torcendo pela Dany ou não desde o começo. Ele, inclusive, de repente virou o melhor amigo do Varys. Não sei se você percebeu no último episódio. Não sei de onde veio essa amizade. Ele fala, poxa, entreguei o meu melhor amigo. Caramba, acho que foi off-screen, Guilherme. Talvez ali no intervalo entre 2017 e 2019, eles interagiram muito, né? Beberam muito vinho e muitas amizades. O Bronn acho que era mais amigo do Tyrion do que o... Mas aquele negócio de ameaçar, de matar, talvez tenha minado a amizade. Às vezes acontece. Mas tem amigos que ameaçam a agressão. Morte eu acho um pouco grave. Inclusive amizades são feitas aí na base da ameaça de agressão. Muitas vezes verbal, às vezes até mesmo familiar, mas com carinho, né? E o Bronn não, ele estava realmente querendo, com a intenção de agredir, apesar das evidências em contrário. Enfim, o Tyrion e o Varys, que fizeram de tudo para se apaixonar pela Daenerys, né? Para se convencer de que ela era a pessoa certa, eles meio que abandonam ela, dão conselhos horríveis, desde que ela chega em Westeros, só conselho ruim, né? Aliás, o Tyrion já, antes de chegar em Westeros, já conseguiu mandar uns conselhos muito ruins lá, quando ele estava, digamos assim, sendo o ruler no lugar da Daenerys, né? E eles dão péssimos conselhos durante esse período todo, só causando derrotas e derrotas no exército que não tinha como perder. E aí depois fala, olha como ela não reage bem à derrota. Olha como ela... qualquer coisinha aí, qualquer dragão que ela perde, ela já fica chateada. Como assim, gente? E aí... Ela tá batalhando uma guerra que nem é dela. Ela não precisava fazer aquilo. Ela poderia ter conquistado King's Landing muito antes e se protegido do eventual ataque do universo, do exército dos mortos, até com mais tempo para eles chegarem até o lugar que ela dominasse. Ela, cara, estrategicamente, pra trajetória dela, foi uma tragédia. Ir ao encontro do inimigo, né? Assim, não fazia sentido. Ela fez, em tese, porque ela faz sempre a coisa certa, né? E ainda assim, a Sansa não curtia ela ficava chateada o tempo todo com derrotas. Eu entendo porque o pessoal, os fãs da Daenerys aí ficaram bem pistola com o rumo da temporada. Porque assim, eu não sou, assim, eu gostava muito da Arya, e acho que o fanservice dela foi bem legal. E eu era bastante amigável, assim, com o Tyrion, que eu chamava de Tyrion, agora você me ensinou que é Tyrion.
E esse aí também fiquei bem frustrado, meio que abandonei ele no meio da temporada. Mas os fãs da Daenerys, acho que eles têm motivo pra essa pistolagem generalizada. Tem até um abaixo-assinado querendo que a HBO refaça a última temporada. Caramba! E aí, Guilherme, acho que vai muito em relação ao que os roteiristas, você falou muito bem, né? Os roteiristas sabiam do final. E eu acho que, enquanto o George R. R. Martin, nem ele sabe como é que vai se desenrolar, ele sabe o final, ele sabe o que ele planeja pro fim dessa saga. Ele sempre falou que seria bittersweet. E eu tenho certeza que vai ser muito bem construído até chegar lá, caso ele venha a escrever, né? Porque ele disse que não escreve, mas tem um blog aí, Guilherme, que ele faz textões. Enfim. E ele falou do episódio final, sabia? Falou. Inclusive a gente deve tratar disso em algum episódio do Elástico, né? Ah, não é pra falar agora que ele falou, não? Pode falar, se você tiver a fim de falar, pode falar, Guilherme. Vou falar então, Lucas. Tem uma coisa que quer que eu fale. Não, ele diz o seguinte, que o final vai ser parecido, o do livro vai ser parecido com o da série. Ele fala assim, olha, vamos lembrar o seguinte, o D&D, né, que são os dois roteiristas, né, o David e o Dan, eles têm só 6 horas pra contar essa última temporada. Ele diz, vou ter 3.000 páginas. Prometendo 3.000 páginas. Eu não sei se ele fez uma coisa boa, não, porque o pessoal tá bem chateado com ele, Lucas, que ele não entrega nunca isso aí. E ele fala assim, então são coisas diferentes. Em dado momento do texto ele fala, vai ser parecido? Ele fala, tem personagem que morreu lá, que vai estar vivo no meu. Tem personagem lá que tá vivo, que vai ter morrido no meu. Mas, de modo geral, eu posso dizer, vai ser igual? Sim e não. Exato. Como eu tava Isso dizendo, é um elástico pra mim. É um elástico, mas já era previsível. Ele já tinha dito, já era consciência popular, digamos assim, já era sabido pela população que os roteiristas sabiam como existiria o desfecho, né? Quem eram os pais do Jon desde o começo. Aliás, também outra coisa que incomodou muita gente, né? O que o Jon Targaryen fez de impacto, teve de impacto, a não ser deixar a Daenerys ainda mais pistolaça, né? Porque em tese, a ideia que parecia ter se construído é que o Varys tinha mandado várias cartas, né? Pra informar os outros reinos, sei lá, que o Jon era um Targaryen, né? E além disso, tem bastante gente ali envolvida sabia da história já também. E, em tese, a conquista pelo trono admite que aquele que é o herdeiro legítimo mate pelo trono. Então, em tese, não seria um crime. Quem prende o Jon é o pessoal que era da Daenerys, eram os Imaculados, o exército que estava posicionado na terra recém-conquistada. E esse pessoal, Lucas, eles estavam matando geral, mas o Jon eles dão uma segurada. Então, o próprio dragão não queima o Jon, né? Ele não vai pra cima. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Você que é um estudioso aí de dragões, um dragão do mar aí, da Podosfera Nacional. Lucas, ele não queimou o Jon porque ele é um Targaryen? Ele não queimou o Jon porque... Não sei. Por que ele não queimou o Jon? Guilherme, a única explicação é que ele já tinha uma relação com o Jon, né? O Drogon, apesar de não ser o dragão que o Jon montava com frequência, ele é o primeiro dragão com o qual o Jon tem uma relação, né? Lá na temporada 7, eu acho. Eles se encontram lá na Pedra do Dragão e ele cumprimenta, né? Ele pega no focinho, ele dá uma cheirada no Jon, meio que reconhecendo ali o sangue Targaryen, e eles ficam numa boa. Depois tem até aquela veia cômica quando o Jon tá beijando a Daenerys, nessa temporada já, o Drogon fica olhando assim, meio cara de mal pra ele, mas assim, aquela cara de mal de cunhado, sabe? Cunhado que, tô só de olho em você, mas você é meu brother. E aí, talvez o Drogon tenha colocado, acho que o que exemplifica lá naquela hora, o que acontece é o seguinte: a culpa dela estar morta é esse trono aqui que eu tô queimando, não necessariamente você. Então eu vou quebrar teu galho, vou queimar o trono. Você... Mas é uma crítica à própria mãe, hein? Tem que falar isso aqui. E aí vou levar minha mãe pra Valíria, provavelmente, né? Ele pega a Daenerys e sai voando com ela. O Jon podia ter dito qualquer coisa, mas ele sendo o Jon, ele falou, não, ela morreu mesmo, e o Drogon foi lá, porque... A Daenerys às vezes some, Guilherme. Dava pro Jon ter dito assim, não, ela falou que ia conquistar alguma coisa lá do outro lado e voltava já já. Nesse tempo ele podia dar um perdido, né? E daí ele ia pra Winterfell, fazer o que quisesse.
Mas ele, sendo o John, né? Ele conta, lógico, né? Também os Imaculados não são tão bobos assim não, Guilherme. Não tem mais bobo em Westeros, as pessoas estão dizendo. E aí o dragão não culpa o John, digamos assim, né? A gente já viu esse dragão fazer coisas terríveis aí pela Daenerys, mas o John, ele passou um pano, disse, cara, você fica de boa aí. Ele disse isso. Faz de conta... aquele olhar fala tudo, né, Guilherme? Faz de conta que foi tudo uma doideira. Ok. Mas, como eu tava falando antes, Guilherme, só uma coisinha pra terminar, né? Eles tinham mais ou menos esses pontos chaves de como terminaria a série, mas não tinha o principal do roteiro do Game of Thrones, que é como essas coisas acontecem, né? Então eles meio que construíram de trás pra frente, na engenharia reversa. E é difícil, né? Desde que acabou o material com o qual eles trabalhavam, ficou bem difícil para eles desenvolverem. E como o George falou no blog dele, não dá para ser tudo igual, porque tem personagens muito, muito importantes no livro que nem aparecem na série. Então, vai ter se caso venha a sair esses livros, vai dar para ler com... Acidez nesse si aí, hein? Com um condicional que diz aí que você não confia naquele senhor. Não, ele fala nesse texto, Guilherme, no blog, que ele tá envolvido em 5 séries da HBO. Algumas delas nem são sobre Westeros. Além disso, ele tá fazendo várias outras coisas. Ele já lançou vários livros nesse período em que ele não lança nenhum livro dessa série. Então, a gente não sabe até quando ele vai viver, né? Ele já é um senhor de idade aí com certo... Não, Lucas, e é o primeiro episódio aqui do Mas, Elástico Guilherme, Mental, e você já tá dizendo coisas graves, pesadas sobre a vida. O IMC dele não é o ideal não, Guilherme. Lucas, seguindo aí nessa análise do que foi esse final do Game of Thrones, Arya é um dos personagens que eu sei que você tem predileção, assim como já disse aqui que também tem. Quem não ama a Arya tá errado na vida. Na vida. E ela teve uma última temporada, assim, só de vitórias até o penúltimo episódio, né? Que apareceu um cavalo. Aquele cavalo lá, eu tô muito irritado, eu não vou falar desse cavalo. Não vou falar desse cavalo. Tô muito irritado com esse cavalo, porque eu achei que era alguma coisa, não era nada. E ela já aparece no último episódio fora do cavalo. E eles ficaram botando teoria do cavalo na minha cabeça. Não quero falar sobre esse cavalo. Mas assim, ela teve assim um desfecho de... Cara, matou o Rei da Noite. Isso já faz com que ela seja maior do que o tal do Azor Ahai, que não serve pra nada. Ela então, podia se aposentar ali, Guilherme. Ela podia o Rei da Noite. Exatamente. Tchau. Parar no auge. Mas ela foi pra cima da Cersei. Aí teve aquele diálogo... Cara, aquele diálogo cabeça com o de Caça. Aquele diálogo, ele é um dos piores diálogos da história de Game of Thrones. Obrigado pelo conselho. Não vou ser que nem você, não. Tá. Depois ela já tá atravessado uma longa jornada. E aí, nesse último episódio aí, o final dela, ela vai desbravar o oeste do oeste, Lucas. Um final... É um elástico geográfico, né? É um elástico geográfico, isso? Porque... Provavelmente ela não vai achar nada a oeste do oeste ali, Guilherme. Acho que ela vai chegar do outro lado, a não ser que Game of Thrones seja da cultura terraplanista. Você sabe que ela pode chegar em Fernando de Noronha, né, Lucas? Tem essa possibilidade. Inclusive, pagaria uns R$50, Guilherme, pra ver essa série. Arya em Fernando de Noronha. Norões. Noronha. Como é que é? Não sei. Deixa pra lá. A Arya, então, brilhou aí. A gente falou bastante sobre ela em outros episódios. Agora, Lucas, uma coisa que me irritou muito, e pra mim era o que tinha de principal no Game of Thrones. Quando começa Game of Thrones, devo dizer aqui, Lucas, você sabe que eu sou mal-humorado com várias coisas, né? E com Game of Thrones eu olhava assim, meio de... legal, não vou ver não. Eu tinha visto os 2 primeiros episódios, falei, deixa pra lá. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Essa série aí tem um duende, eu falava, né? Não sei nenhuma noção de nada. Quero ver série de duende, caramba e tal. Negócio que tem magia. Eu não sou muito dessas, não, né? Ficava meio irritado. Você não gostava de Caverna do Dragão? Gostava, mas eu era criança. Mas gostava. Mas assim, olhava e tá. Mas aí, Lucas, o que aconteceu? Eu comecei assim, por insistência da minha Street esposa... Fighter. Por insistência da minha esposa, eu comecei a assistir, e o que me conquistou foram as tramas políticas. Que, vamos falar aqui, Game of Thrones é brilhante em trama política. Tem até um grupo de estudo na Espanha, Lucas, que
pessoal até virou político depois, mas era reunido ali na Universidade Complutense de Madrid, que eles lançaram um livro que chamava Lições Políticas de Jogos de Tronos. E é bem legal o livro, assim, sempre situando conceitos políticos com Game of Thrones. E, cara, é um negócio que eu pirava muito, eu achava maravilhoso o universo político criado. E, cara, esse universo, eu vou ter que dizer aqui, Lucas. Pode falar palavras duras aqui? Pode. Palavras duras pode, mas com cadência. Lucas, tudo que a série deu nesse ramo foi pisoteado, foi escarrado. Escarra na boca que te beija. Foi isso que aconteceu ali. Naquela reunião parlamentar para decidir o rei. Lucas, aquilo foi uma excrescência. Aquilo chutou tudo que a série fez no que tange a política. Cara, tem um monte de coisa absurda que aconteceu naquela reunião ali. Mas assim, não daria nem para começar a discutir. A gente só vai fazer apontamentos aqui. Cara, aquilo ali é uma aberração. A gente sabe o quanto é difícil nomear um rei em Westeros. Agora imagina o rei dos... Um rei não, né? O protetor, tá? Imagina o rei dos 7 reinos. Cara... Que vira 6. Que vira assim, 6. de boa. De boa, numa reunião que dura, sei lá, uns 5, 6 minutos. Numa ideia que vem de um cara que tava sendo preso pra saber o que ia acontecer com ele. Ninguém cara, ali foi pra eleger rei, não, Guilherme. E o negócio mais exótico de tudo, assim. E tem muitas coisas muito exóticas nessa sequência aí. Mas pra mim, o suprassumo do exotismo é... A única pessoa que deveria defender o Bran Rey foi contra, que era a irmã do rei, e ainda saiu disso com o próprio reino. Cara, isso aí é uma aberração. Quem gosta de política deve ter olhado aqui e falado assim, cara, mas isso aí não tá incômodo. Além disso, tem outras coisas. Tipo, o Bran. O Bran já tava, então, como o rei lá de onde tinham prometido pra ele. Lembra disso lá, Lucas, que teve isso aí? Lá no final ele já tava sentando ao lado da mesa do rei. Como é que é o nome do menino que é filho do Baratheon? O bastardo do Baratheon? O Gendry. O Gendry, o cara que se apaixonou pela área. Cara, a Daenerys, que era uma rainha estrangeira, forasteira, o nomeou como rei de um lugar que já tinha um monte de gente. Não é rei, era o chefão. Eu tô falando errado. Mas você tá entendendo. E aí uma rainha que já não existia mais e que o poder dela nem tava mais conseguindo se estabelecer, conseguiu fazer com que ele fosse um bastardo que não era reconhecido. É umas coisas assim que... cara... De positivo nessa história aí é que tinha um brasileiro lá, Lucas. Tinha um brasileiro? Tinha um brasileiro. Aquele menino esquisito que mamava até os 12 anos. Como é que é o nome do personagem? O Robin. O Robin Arryn, né? Você já Arryn. gosta de um Robin, né, Guilherme? Eu sou fã do Robin. Eu acho que ele é um fiel escudeiro que não tem o seu... Esse nome, né? Que não tem o seu valor reconhecido. Mas ali, o Robin Arryn é o brasileiro, Lucas. O ator que faz o Robin é o brasileiro no Game of Thrones, né, Guilherme? E eu acho que muito do que aconteceu ali, Guilherme, poderia ter sido evitado se o brasileiro tivesse mais tempo de tela. Porque aquele brasileiro ali é moleque. Ele mamou até os 12 anos, depois quem sabe o que ele fez com aquela experiência toda. É o pachequismo cultural, isso? Tem que ser, Guilherme, porque... É o Policarpo? Olha só, aquele momento ali foi tipo a glorificação dos isentões. Porque eles ficaram lá ouvindo o que o preso, que talvez fosse até condenado à morte daqui a pouco, né? Eles foram ali pra fazer isso, pra decidir o que fazer com o Tyrion e com o Jon. Então, quando o Jon não aparece, as pessoas perguntam, cadê o Jon? E aí, não, o Jon não vem não. Então, tá bom. Mas esse aqui veio, o Tyrion veio. E aí eles Os falam... Imaculados de boa, tipo, não, o que vocês vão fazer? Decide vocês aí. Eu vou ficar quieto. Aí o Tyrion fala, o que vai acontecer comigo? Aí, cara, acho que vou te matar. Aí ele, não é você que decide. Ele, mas você é um babaca. Ele, mas convenhamos, assim, eu sou babaca, mas não adoro o ator, Lucas, mas atuação bem ruim dele nessa sequência bad aí. Tom de voz meio melancólico, uma coisa meio eu estou errado na vida. Achei charlatão, desculpa, pode continuar. Então, Guilherme, mas talvez, e eu vou já chegar nisso aí, já chego nessa parte aí. E aí ele fala, eu sei que eu sou um babacão, mas não é você que decide, quem tem que decidir é essa gente boa aqui, ó, gente boa. Pensa bem, cara, olha esse quebrado aí, tá vendo esse menino aí, é o rei, porque o cara é quebrado, não vai ter filho. Olha grandes momentos aí da argumentação. O cara sabe tudo já. Por que ele não é o rei? Então, os isentões, né? Beleza. E a irmã do Bran sabidamente deixa pra voltar no final.
Porque se ela dissesse no começo que queria o reino dela, os outros iam dizer, eu quero meu reino também, por que eu não quero meu reino? Por exemplo, a Yara, que é da Ilha de Ferro, ela já tinha um acordo com a Daenerys, que quando ela conquistasse o trono, ela ia ser rainha da Ilha de Ferro, não ia fazer parte do reino da Daenerys. Foi um acordo que elas costuraram, Guilherme, e aí não é sem ligar o sexo feminino à costura, mas foi um grande momento da costura, esse acordo. Costuraram esse acordo e foi esquecido. A Yara falou, por que não deixar o Bran quebrado aí, de boa? E Dorne, por exemplo. Dorne, quando foi conquistada lá atrás, há muitos anos, quando chegam os primeiros dragões a Westeros, Dorne foi a última a ser conquistada. Ela nem foi conquistada na força, ela teve que ser conquistada no jeito, com diálogo, com concessões. Mas ali ele fala, não, deixa o quebradinho aí, tá de boa. Ou seja, sobrou 15 minutos para isso aí, para o fim do desfecho todo, e tem que ser feita a justiça. Até aquele momento ali, esse episódio tinha sido maravilhoso. Verdade. As coisas tinham acontecido de uma maneira, tinha mais ou menos recuperado aquele olhar na Daenerys de uma mulher decidida, mas ao mesmo tempo eu acredito que ela esteja louca mesmo, porque esse olhar eu já vi, e agora eu tô vendo o que mais tem por trás desse olhar. Não era aquele olhar totalmente fora de característica que teve quando ela estava queimando tudo. Mas, então, também um trabalho de atuação da Emilia Clarke fabuloso. Ela é muito boa. E aí, o episódio vinha sido muito bem feito, e aí chega nesse momento onde tem que correr, e as decisões não passam, não fazem sentido. Mas tem uma coisa, Guilherme, que ninguém falou até agora. Será que ninguém falou? Ninguém falou pra mim. As pessoas falaram tanto. Ok. E na verdade ninguém falou, eu tô falando eu e você no que a gente já conversou sobre isso. Certo? Tudo bem, pode falar então. Um pouco antes de começar a batalha lá em Winterfell, o Tyrion e o Bran, eles falam, vamos conversar, quero saber dos seus poderes aí. E o Bran fala, cara, é muita coisa. E o Tyrion, não, vamos conversar aí de boa. E aí, será que não aconteceu ali fora das telas um acordo para eles reinarem juntos? Porque o Bran, ele sabia... Com o Supremo, com tudo? Com o Supremo, com tudo. O Bran sabia todas as maneiras, ele vendo o futuro, ele sabe, se eu fizer isso vai acontecer isso, se eu fizer aquilo vai acontecer isso. E aí no fim... Mas tem esse poder? Peraí, que você trouxe um argumento que eu não sei se sustenta. Ele tem esse poder de fazer hipóteses e ir testando? Bem, ele tem o poder de prever o futuro. E ele tem, digamos assim, o poder de prever o passado, e ele tem o poder das próprias ações não dele. tem como prever o passado já foi. Né? Mas isso não é um poder, Guilherme? Desculpa, prever o passado não. Poder estudar o passado. Esse é o grande poder, Lucas. É minha vida, inclusive. Mas aí você não consegue fazer isso com a velocidade do Bran. Ele fala, I have to go now. Eu demoro bastante, viu? I have to go now, e ele faz o download ali imediato de muita cena em HD, Guilherme. Não é assim que funciona pra gente. Só o Robocop faz aquilo, lembra quando o Robocop lia? Mas o Robocop tinha que... Ele não podia... Ele é antigo. O Robocop acho que não tinha como ir pro passado assim antes dele... Será que tinha? Não tinha não. Ele ficava refém ali daquelas palavras escritas. Então o Bran, ele tinha muito conhecimento, muito tempo livre, né? Porque ele não fazia nada, então ele ficava de boa só baixando filmes e vendo o tempo todo. E montando ali, em pássaros? Né? Eles podem ter costurado um acordo, dizendo, olha só, se por acaso acontecer isso aqui, que eu tô achando que vai acontecer, a Daenerys fica louca, você convence o Jon a matá-la, e aí na hora da reunião lá, que a gente vai te julgar, você faz um movimento charlatão, e aí faz sentido ele ser aquele charlatão bobão nesse momento, e juntos eles governam Westeros, porque é o Tyrion que faz com que o Bran seja eleito. O Bran imediatamente fala, não, você vai ser a mão. E na hora da verdade, o Bran quer continuar baixando o filme e ficar vendo na hora que quiser, e deixa o Tyrion decidindo tudo lá na reunião. Ele fala, cadê o dragão? Alguém sabe? Aí os outros falam, não. Ele, então eu vou procurar. Tchau. Aí sai e eles ficam decidindo todo o resto das coisas lá. Então, será que Game of Thrones, na verdade, não foi um grande elástico e foi muito bem um plot político, só que não passou na TV? Lucas, mas o problema não... Assim, gostei da teoria, não tinha visto ainda. Parei de ver teorias, Lucas. Desde o cavalo, que não era nada, eu parei. Não vejo mais nada de teoria. Então essa teoria aí, não achei ruim, não.
Mas, Lucas, isso não exime, assim, isso não salva a tragédia que foi aquela reunião, porque as pessoas que aceitaram aquilo não tinham que saber dessa história, entendeu? Aquilo ali não justifica. A ação passiva delas diante dessa argumentação tosca que é o problema, não é o que aconteceu em si. Foi muito feio, cara. Isso é muito, assim, isso não é Game of Thrones, assim. E quem, assim, foi o E eu episódio adoro o Sam, eu adoro a Brienne. Mas por que eles estão falando nessa reunião, cara? Qual o sentido? A intenção que eu percebi foi o Sam como herdeiro lá da terra dele. Agora, a terra da Brienne, Tarth, né? A terra da Brienne, ela tava sem protetor, sem chefe lá? Então, ela pertencia a Riverrun. Não, desculpa. O chefe é aquele da casa dos Tyrell, né? Que não existia mais essa casa. Foi exterminada, pelo que eu entendi, porque não tinha mais ninguém para trazer lá para essa reunião, então ficou sem ninguém. O Sam, eu acho que ele não veio pela terra dele, porque a terra dele também é dessa mesma região da Brienne. Fiquei confuso agora. Eu acho que o Sam estava ali representando Old Town, Guilherme. Pode ser. Os Maestros, né? A cidadela. A cidadela. E, inclusive, ele faz um supletivo ali gigante que ele nem começou o treinamento e já vira o Archmaester. E ainda propõe a democracia. Acho que foi o melhor momento dessa reunião. Foi o momento quando ele propõe a democracia e a trágica, né? O resultado. Achei muito bom. Também foi bom o Edmure tentando ser eleito. Foi muito legal a Sansa dando... Tio, senta lá. Senta aí, tio. Cala a boca. Dois ótimos momentos mesmo, assim. E claro, o que mostra... O brasileiro. O que mostra... Esses pequenos bons momentos mostram o talento dos roteiristas, né? Então, assim, se eles tivessem tempo pra trabalhar, se eles tivessem muitos episódios, ia sair coisa muito boa dali. Enfim... A série é um fracasso? Não, longe disso, né? Uma série de grande sucesso, eu acho que as pessoas vão se acostumar. Lucas, só um dado pra ilustrar esse argumento. É o episódio mais assistido da história da TV, esse episódio, o final. O que até me deu elástico, porque quer dizer que muita gente assistiu, não assistiu os anteriores, né? Pra ser o mais assistido da história. O cara pegou ali, vamos ver essa porra aqui que tá todo mundo falando. Não, porque é o tipo de episódio que faz muito mais sentido você ver na hora. Os outros dá pra deixar pra depois de assistir pela internet, de repente. Agora esse você tinha que assistir na hora. Ok. Outra coisa que a gente não pode terminar esse episódio sobre Game of Thrones, que não é episódio, né? Episódio 0 ainda, sem falar, é a Golden Company. Esse aí foi o pior investimento que você pode fazer. Isso aí, Guilherme, eu acho que é tipo... Cara, não sei, o seu primo... Tem muito problema com primo, pelo jeito, né? É o nepoprimo o problema? Não, então, sei lá, o seu amigo de escola. Vizinho, aquele pior aluno da sala, que era metido a esperto, e que você nem era muito brother dele, mas ele era popular, né? Porque os alunos muito ruins são muito populares nessa época. Você nem era muito amigo dele, mas... Ainda hoje acontece muito isso. Lu. Pois é, você nem era muito amigo dele, mas... Pessoas que são estúpidas são muito queridas. Mas aí, ele te procura, assim, uns 2 anos depois que acabou de estudar, seu tempo de estudar com ele, fala, cara, eu tenho uma oportunidade de negócio incrível aqui. Você vai me dar 2.000, eu vou pros Estados Unidos, vou trazer... Cueca, o pessoal gosta de trazer cueca. Pronto, eu vou trazer muita cueca e blusa, não pode falar o nome da marca aqui, né, Guilherme, ainda. Usando as iniciais, Lucas. Eu vou trazer umas cuecas e blusas CK, ou então do Jacaré. E aí eu vou vender aqui pelo triplo, cara. Me dá esses 2.000, tu vai receber 6.000 daqui a 6 meses. Esse foi o investimento na Golden Company. Tudo bem se eles tivessem morrido rápido, mas tivessem levado o elefante, Guilherme. Mas nem o elefante eles levaram. Cara, se nascesse o filho da Cersei, ia nascer com cara de elefante, que ela tava com desejo de elefante, Guilherme. Exatamente. E a hora que eles chegam, ela fala, tá, mas cadê os elefantes? não cabia os elefantes no navio. Então beleza. Caramba, Lucas, Fiquei irritado com essa parte aí também. Morreram em 40 segundos na 40 batalha. Segundos. Devem ter gastado pra caramba o orçamento. Porque, assim, quem assiste os making-of do Game of Thrones, até recomendo, tem no YouTube da HBO. Cara, é muito louco, assim, porque eles tem que pegar fogo. Aí eles pegam uma pessoa, um dublê, Lucas, pra pegar fogo mesmo. Tipo, a pessoa pegando fogo.
Aquela cena do Eles Jon têm Snow orçamento pra isso, Guilherme. aquela cena do Jon Snow da Batalha dos Bastardos, cara, sabe que ele tá esperando ali com a espada? Nesse momento o amigo ouvinte não pode ver, mas eu tô fazendo o movimento do Jon Snow com a espada na mão aqui, até patética essa cena. Os cavalos vêm em direção ao Jon Snow, cara, e existiu aquela cena, Lucas. Eu achei que era computador, e ele fala isso no make-off. Ele falou assim: eu vou ficar muito frustrado que as pessoas vão ver isso aqui e vão achar que era computador. Mas de fato, ele tava parado e veio um monte de cavalo em cima dele. Sem contar outros momentos lá, que ele até... Assiste lá, tem uma cena lá que ele tem que montar no negócio que faz o dragão, que ele quase perde um testículo. Ele falou isso aí com muito receio de ter perdido o testículo, Guilherme. Foi tenso, mostrou lá a cena. Então é uma série que gasta tudo o dinheiro possível, né? Uma série muito rica. Então imagina quanto custou aquelas armaduras douradas, Lucas. Imagina que isso aí foi um desperdício de orçamento mesmo. Porque eles falam assim, quando tem uma cena, por exemplo, o cara racha a cabeça do outro com um machado. Cara, pra fazer essa cabeça rachada, eles gastam, sei lá, dias de produção. Eles matam uns 8 pessoas, Guilherme, pra fazer essa cena. Isso não é verdade, mas tinha uma série que eu gostava muito, também da HBO, chamava Luck, que era com o Dustin Hoffman, espetacular, quem puder assistir, assista. E essa série foi interrompida porque os cavalos estavam morrendo, Lucas. Triste, né? E por fim, eu já falei que era um fim, mas tem mais um fim ainda. É mais de 1 hora no episódio 0, hein? Caramba, imagina o episódio 1. O por fim, Guilherme, todo aquele tempo que você investiu em vídeos de profecias e teorias do Game of Thrones. Quem vai recuperar esse tempo? Perdi, Lucas. Perdi todo o tempo. Eu igualo esse tempo perdido aquele dia que eu vi todos os vídeos do novo CD do Thiago York. Ninguém vai me devolver esse tempo que eu perdi vendo isso. Cadê os dragões extras? Cadê o dragão da cripta de Winterfell? Cadê o cavalo branco? A profecia da Cersei. O cavalo branco, pelo menos, foi de um episódio pro outro, Guilherme. Você só teve, sei lá, uns 4 dias entre alguém criar a série, ou a teoria, e você vê que, na verdade, a teoria foi uma grande doideira. Mas esses outros, cadê o Bran? Azor Ahai. Cadê o Bran, Rei da Noite? Cadê o Azor Ahai? Cadê o garanhão que monta o mundo? Como é? É o garanhão que monta o mundo? É confuso isso aí também. A volta do Drogo. Cadê a volta do Drogo? Mas o Drogo só era um monte de coisa impossível pra acontecer pra ele voltar. Então... Solta os cachorros desse povo aí, Lucas. Esse tipo de investimento em profecias, em teorias. Cadê o próprio Jon Snow Targaryen, né? Cadê o desenrolar disso tudo? Esse tipo de coisa vai ficar pro livro. Não rolou Cuidado, na série. que pode não ter esse livro, você meio que me convenceu. Eu apenas trouxe a possibilidade de não ter o livro, Guilherme. Pessoas se contentarem, até um esforço aí pra pessoa se contentar com essa série, com o que aconteceu na série. E lógico, né? Tem mais um monte de spin-offs aí planejados pra HBO. Mas não é spin-off, hein? Spin-off que não é spin-off, né? Mas não deixa de ser, porque você em Westeros também. Vamos ser trazidos de volta a esse mundo de Westeros, digamos assim. Ok. Não é bem um spin-off, como também não é um spin-off os Animais Fantásticos. Mas você volta ao mundo do Harry Potter. Então, vão vir essas histórias a mais para satisfazerem aí a sua saudade de Westeros. E eu espero que venham os livros também. E quem sabe, Guilherme, alguém convence a HBO a refazer essa última temporada com mais 20 episódios. Abaixo assinado. Pelas notícias que saíram aí, na verdade, o pessoal foi embora, Lucas. O D&D, né? O David e o Dan, que são os roteiristas, produtores, os caras que são responsáveis mesmo, porque o George Martin, ele foi convencido por esses caras a deixar eles fazerem essa série. Mas eles são os principais. Os dois estão partindo por Star Wars. Eles fecharam para fazer uma trilogia que começa a partir de 2022. É a mesma coisa também, é no universo do Star Wars, é antes de começar a saga. E eles foram, acho que é pra Disney, né, que tá controlando esse novo momento aí dos dois. O terceiro da série, que é o Brian Cogman, que também é considerado um dos melhores, assim, brilhante roteirista, ele já foi pra Amazon. A Amazon tem uma série aí que vai ser sobre o Senhor dos Anéis, que eles vão gastar mais de $1 bilhão. Gastaram 250 milhões de dólares só pelos direitos pra fazer essa série. A ideia deles é pegar a galera do Game of Thrones mesmo. Então, assim, o top 3 deles já vazou.
quem que vai cuidar? O George Martin é o produtor dessas 5 séries que ele tem contrato com a HBO. E nesse texto do blog ele ainda fala assim que ele tem contrato com a Hulu também, com dois projetos. Cara, o cara tá com 7 projetos. E você aí achando que ele vai escrever 3.000 páginas assim de boa. E assim, a HBO até falou com certo pesar, assim. Eu li uma entrevista hoje pro Hollywood Reporter, do diretor da HBO, o Casey Bloys, e ele falou assim, meio com um draminha no coração. Não, esse é um ótimo momento mesmo para os produtores de conteúdo, porque eles podem ir de produtor em produtor, né? Vai na Amazon, vai na Netflix, vai na Disney, vai na Hulu, vai na HBO, e eles vão ganhar muito dinheiro com isso, tá? Mas eu não vou fazer spin-offs dessas séries porque é deles, eu não vou mexer isso aqui e tal. Mas rola meio uma tensão, assim. A partir de junho tem um piloto que vai ser gravado da HBO de uma série no ambiente de Westeros, só que é sobre lá atrás, né? Bem antes, mas muito tempo antes. No período assim, do nascimento dos White Walkers, tem a Naomi Watts como protagonista, uma grande atriz, fez muitos filmes muito bons. Tô curioso para saber como é que vai ser, eles estão fechando assim ainda, não revelaram quase nada, só que vai ter esse piloto. A HBO até diz, né, que o piloto não é garantia de que vai ter essa série. O Game of Thrones tem um piloto que é tipo o episódio 0, Lucas, mas o piloto deles não foi ao ar. O episódio 0 vai. Mas não conta na série porque era muito diferente, eles fizeram, o pessoal não gostou, aí mandaram fazer outro, aí fizeram outro, aí gostaram, é o piloto que todo mundo conhece, mas a HBO vai fazer então esse piloto. É claro que eles precisam entregar alguma coisa, né, Lucas? Assim, posso falar palavras duras? Pode, claro que pode. Pode ser um momento francamente, Guilherme. Não, é mais palavras duras do que momento francamente. Tá bom. A HBO tem séries espetaculares, assim, várias das minhas preferidas estão no catálogo da HBO. Só que agora não tem nenhuma aí pra encarar, não. E eles terem usado ali a última propaganda antes de começar o episódio final de Game of Thrones com um trailer do Westworld, inclusive trazendo o Jesse lá do Breaking Bad, né? Foi bem impactante assim o trailer, mas a série Westworld, vamos falar a verdade aqui. Quem gostar, eu respeito, porque assim, de fato é um entretenimento interessante. Mas é outra família, não é dessas super séries que a gente tá conversando aqui. Eles têm já tá produzido com James McAvoy e tudo no papel de Lord Asriel. Teve até um filme sobre a Bússola de Ouro, né? O Compasso Dourado, eu não lembro bem qual é o nome do filme. Mas eu já li essa série, os livros. Cara, ali tem conteúdo pra caramba. São 3 livros, 3 ou 4 agora, faz um tempo que eu leio, que já não me lembro. Que vai ser, pelo nível do trailer, a produção tá incrível. Tem James McAvoy no elenco, tem o Lin-Manuel Miranda, né? Que é o cara do Hamilton, o maior espetáculo da Broadway no momento. Então eles não vão fazer feio não, Guilherme. Pode ficar tranquilo, pode continuar aí com a HBO de boa, que essa série deve ser sinistra. O pessoal tá postando muito em Watchmen também, né? Já ganhou trailer também. Vamos ver. Mas tem entrega ali o Westworld pra 2020 ainda. Eu não assisti essa Chernobyl, que é a nova deles agora, meio pra tentar convencer a gente a ficar no Game of Thrones. Vamos ver. Próximo episódio eu prometo que eu assisto o piloto aí. Piloto não, né? O episódio 1. E digo aqui pro nosso amigo ouvinte minhas impressões. Você quer encerrar ou você tem mais algum assunto de Game of Thrones? Não, Guilherme, pode encerrar, porque para um episódio 0, acho que a gente extrapolou o tempo e as pessoas já devem estar desistindo de nos ouvir. Não, jamais, Lucas. Porque o ouvinte de podcast, Lucas, ele pode ouvir o podcast onde ele quiser. Inclusive, ele pode dar pausa e continuar no outro dia. Se ele tiver só 20 minutos de travessia, ele dá pausa e continua depois. Agora, Lucas, uma coisa que a gente tem que trazer pra cá é o destaque final. Você tem um? Guilherme, o meu destaque final eu já usei, que era falar justamente do tempo perdido nas profecias que não aconteceram nada. Mas eu quero aproveitar então e usar um outro destaque final, que é o seguinte: o Elástico Mental, apesar de não ter episódios ainda no feed, ele... Tem esse, Lucas? Não, mas esse episódio não é episódio, Guilherme. Mas tá no feed. Tá, mas não é episódio, esse é o piloto zero. É episódio? O que é isso mesmo, Guilherme? Já tomei um elástico. Tá vendo? Tomou um alto elástico, porque
chamou episódio 0 de episódio 0, agora tá falando que episódio 0 não é episódio. Verdade. Então, apesar dele ainda não ter episódios oficiais no feed, ele já nasce com o carinho de muita gente que nos seguiu lá no Twitter. Então eu faço o convite a você que tem Twitter, que ainda não nos segue, procurar lá, @elasticomental, e se juntar a essa turma que adora um elástico, Guilherme. Ou dar um elástico, ou tomar um elástico, ou simplesmente apreciar a cultura do elástico. Então o meu destaque final vai para que você... Eu vou reiterar isso. Você, por favor. eu ou você que está ouvindo? Você é amigo ouvinte, Lucas. Ok. Nem tudo é sobre você. Eu já te expliquei isso, que às vezes eu tô falando aqui, mas projetando isso para outras pessoas. É Nem porque tudo às vezes gira- parece indireta pra mim, Guilherme. Nem tudo gira ao seu redor, Lucas. Você devia ter aprendido isso lá nos anos iniciais do ensino básico. Palavras duras aí com a tia Ângela. Então eu peço aqui, eu reivindico, sugiro, até encarecidamente faço esse pedido para que você leve essa sugestão aí para os seus amigos que ouvem outros podcasts de cultura. Faça a nossa fita lá, se você é nosso ouvinte, já gosta da gente. Traz assim seu namorado, sua namorada. Se você é ouvinte do Café Belgrado já e gosta do nosso trabalho, sabe do que a gente é capaz, aí pode ser positivo ou negativamente, mas faz esse esforço aí pra gente, porque de fato somos um projeto independente sem grandes potenciais de investimento para levar isso a mais pessoas possíveis. É um mundo novo que nós estamos atravessando, é o oeste do oeste do oeste. E para nós aqui, cada ouvinte novo que chegar vai ajudar muito a fortalecer esse projeto. Então eu peço aí para você que gosta da gente, que gostou desse episódio, né? Se não gostou, não conta pra gente não, que a gente fica meio triste. Se você não gostou, amigo ouvinte, o Guilherme vai melhorar, tá? Peço Eu desculpa aí prometo por ele. melhorar. Eu prometo melhorar. E então peço também, aproveita, seguir aí. Talvez você não tenha assinado ainda, né, o podcast. Eu não sei qual plataforma você prefere, mas siga, compartilhe nas redes sociais, interaja lá com o Elástico Mental, que a gente dá um RT, dá essa força pra nós aí, que estamos precisando. É um novo mundo e quando a gente chega no novo mundo, a gente precisa ser abraçado. Forte abraço.